terceiro vídeo tratando da Revolução Russa, nós vamos iniciar a nossa análise a respeito dos eventos ocorridos no ano de 1905. Esses eventos ocorridos em 1905 foram o que Lenin chamou de ensaio geral e mesmo Trotsky chamou de prelúdio da Revolução que virá posteriormente em 1917, portanto, 12 anos depois. Bom, que eventos foram esses em 1905 que pela primeira vez agrediram diretamente o status quo aristocrático imperial russo? Pois bem, alguns fatores, vão desencadear uma série de movimentos contrários ao governo czarista. Bom, uma dessas causas, seria a derrota russa na guerra contra os japoneses nos anos de 1904 e 1905, chamada Guerra da Manchúria, ou seja, é uma guerra, entre japoneses e russos por um pedaço do território chinês que fazia divisa com o Império Russo, lá nas porções mais orientais do território vasto do Império Russo. E o exército russo, a essa época, 1904, 1905, é um exército volumoso, como sempre foi, devido até à própria geografia russa, é um estado de dimensões gigantescas e de uma população imensa, mas, apesar de ser numeroso, é um exército mal equipado, mal treinado e que lutou em péssimas condições contra o inimigo japonês e por isso vai ser derrotado, o que vai gerar, obviamente, uma crise ali dentro das forças armadas do Império Russo, uma insatisfação com o czarismo. Pois bem, mas o ponto crucial de toda essa insatisfação, que vão gerar greves, que vão gerar movimentos de ataque diretos ao status quo aristocrático imperial russo, isso vai se iniciar com força a partir do chamado Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento, ele ocorreu em São Petersburgo, no dia 9 de janeiro de 1905. E era um movimento de massas, que reuniu 300 mil pessoas nas praças ali, nas avenidas de São Petersburgo, em direção ao Palácio de Inverno, aonde era a sede do governo imperial. E essa marcha dessas pessoas em direção ao Palácio de Inverno, levando uma petição ao czar, ou seja, há uma série de reivindicações ali, como, por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho, uma humanização do trabalho do operariado, que vem trabalhando em péssimas condições de trabalho há muito tempo, nesse capitalismo tardio russo. Então, vai ser feita essa petição, que vai ser levada por essa marcha de 300 mil pessoas em São Petersburgo, no dia 9 de janeiro de 1905. Inclusive, eu até vou ler uma parte desse manifesto aqui. Esse manifesto diz assim, uma parte dele, essa petição, diz assim: Majestade, ela é endereçada ao czar Nicolau II, imperador russo da época. Majestade, nós operários da cidade de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos velhos pais inválidos, viemos a Vossa Majestade procurar justiça e proteção. Caímos na miséria, oprimem-nos, sobrecarregam-nos de trabalho esmagador. Insultam-nos. Ninguém reconhece em nós o homem. Somos tratados como escravos, que devem aguentar pacientemente seu amargo destino e calar. Majestade,
Somos aqui mais de 300 mil, todos homens somente pela aparência, pelo aspecto. É aqui que estamos procurando nossa última salvação. Não recuse a proteção ao seu povo. Tire-o do túmulo do arbítrio, da miséria e da ignorância. Pois bem, isso é uma parte da petição levada pelos manifestantes, né, que marchavam em São Petersburgo. O imperador Nicolau II, o czar, ele não estava presente ao Palácio de Inverno, mas provavelmente a presença dele ali não mudaria muito o que aconteceu. Ou seja, uma força repressora foi para cima dos manifestantes, principalmente a cavalaria cosaca, né? E foi um massacre. E nesse massacre, aproximadamente 1000 pessoas foram mortas nas avenidas de São Petersburgo, gerando revoltas, greves, uma insatisfação popular ainda mais acentuada, contrária ao czarismo, contrária ao status quo então reinante. Mas o exemplo maior do Domingo Sangrento, colocado até nas próprias palavras de Lenin, é que o Domingo Sangrento ele tira a aura de sacralidade que envolvia o czar, que envolvia a aristocracia russa. Ou seja, aquela imagem cultural, inclusive, de que o czar seria um governante que protege o povo russo, que representa efetivamente o povo russo, até como uma figura mítica, né? Isso é desmistificado, isso é desconstruído. Ou seja, 300 mil pessoas vão lá levar um documento pedindo melhores condições de vida ao czar e são recebidas de que maneira? Não só com a ausência do próprio czar no Palácio de Inverno, mas com forças repressoras, com sangue e com morte. Ou seja, o czar não nos escuta, ele está alheio aos nossos anseios de melhoria, de vida. Ele é indiferente. Então, segundo Lenin, e ele está correto nisso, esse Domingo Sangrento, ele é bom nesse sentido, ele é pedagógico. Ele vai mostrar ao operariado russo, ao povo russo, de que não adianta esperar nada do imperador. Ele não é esse pai, essa figura paterna construída historicamente ao longo de mais de 200 anos de história do Império Russo. Além disso, além desses movimentos todos, nós vamos ter em 1905 um motim, né, lá no Mar Negro, no chamado encouraçado Potemkin, né, que são marinheiros liderados por duas figuras, Matyuchenko e Vakulinchuk. Esses dois marinheiros vão liderar um motim, vão tomar esse encouraçado que estava no Mar Negro, ok? Vão matar os oficiais que estavam ali naquele encouraçado. Os oficiais, no caso do exército russo, da marinha russa, são homens que pertencem à aristocracia, né? E esse movimento no encouraçado Potemkin também exigindo melhorias na vida dos soldados, dos marinheiros russos, o que faz lembrar muito a chamada revolta da chibata ocorrida aqui no Brasil com Antônio Cândido, né? Com João Cândido, com João Cândido, né? Mas está dentro desse contexto, lembrando que o exemplo da tomada do encouraçado Potemkin por marinheiros russos, né, insatisfeitos com as condições também dos soldados russos, é muito bem retratado num filme do início do século passado do Eisenstein, né? Um filme mudo, muito bom, por sinal, muito elucidativo para que vocês vislumbrem um pouco o que foi esse evento, esse fato histórico. Por fim, o que vai agregar todos esses movimentos, todas essas insatisfações, a marcha em São Petersburgo, o Domingo Sangrento, né, o encouraçado Potemkin, que é o motim, tudo isso, essas insatisfações vão se transformar numa organização social, num movimento social, numa mobilização social. Essa mobilização social dentro da Rússia, dentro do Império Russo,
né, vão acabar, por consequência, criando os chamados conselhos, os soviet. E esses conselhos, esses sovietes, né, essas estruturas de representação do campo, do operariado, dos soldados, né, é que serão as forças motrizes dessas insatisfações, desses movimentos de greves, desses movimentos contrários ao status quo imperial russo. Então, é nesse momento, né, nesse turbilhão de coisas que ocorrem em 1905, é que vão se organizar a partir do operariado, do campo e dos soldados russos, esses sovietes, esses conselhos, esses agrupamentos, essas organizações sociais, que não são partidos políticos, muito pelo contrário, são movimentos sociais mesmos que vão organizar todas as reivindicações do campo, dos operários e dos soldados russos, e que serão fundamentais para o processo revolucionário de 1917. Por fim, quais foram as consequências, aliás, que tipo de atitude, então, o imperador russo vai tomar diante de tamanha insatisfação? Vai se iniciar na Rússia, então, uma espécie de evento reformista da parte do czar. Então ele vai assinar, por exemplo, o Tratado de Paz com os japoneses, colocando fim à guerra lá da Manchúria. Além disso, né, nós vamos ver que o imperador, o czar, então, ele vai tentar fazer uma espécie de abertura política, dando maior voz e representação, entre aspas, ao povo russo, construindo a chamada Duma, a Duma, que é uma espécie de assembleia política, né, uma espécie de Câmara dos Deputados ou Câmara Federal Russa, que, em tese, né, iria dividir o poder com o czar, com a aristocracia. Mas nós vamos ver, na realidade prática, a Duma vai acabar se transformando num instrumento político do czar. Essa Duma, os representantes dessa Duma serão eleitos por eleições. Não vão ser poucas vezes que o czar vai dissolver a Duma e exigir a formação de novas eleições, até que se formasse uma Duma onde os seus representantes estivessem alinhados com os seus interesses. Então, na realidade, a Duma, que a princípio é uma resposta reformista a esses movimentos de 1905, a longo, médio prazo, não vai surtir efeito algum no sentido de conter todo o ímpeto revolucionário presente na sociedade russa. Até lá.